A mente que se refaz, neuroplasticidade, consciência e a arte de se transformar. Existe uma crença que dominou a neurociência por grande parte do século XX e que causou dano considerável tanto à psicologia clínica quanto à forma como as pessoas entendem a si mesmas. A crença era essa: o cérebro adulto é fixo. As estruturas se formam na infância e na adolescência, e o que não foi construído até ali nunca será. Personalidade, padrões emocionais, formas habituais de responder ao mundo, tudo isso seria, em grau significativo, imutável após certa fase da vida. Essa crença estava errada. O que décadas de pesquisa em neurociência demonstraram com crescente precisão é que o cérebro continua se reorganizando ao longo de toda a vida em resposta à experiência. Esse fenômeno tem um nome técnico: neuroplasticidade, e suas implicações vão muito além da neurociência. A neuroplasticidade não é apenas a capacidade do cérebro de aprender novas informações, é a capacidade de se reorganizar estruturalmente. Sinapses se fortalecem ou se enfraquecem dependendo de quanto são usadas. Regiões inteiras podem expandir ou contrair dependendo de quais funções são exercitadas. Em casos de lesão cerebral, áreas adjacentes podem assumir funções de áreas danificadas. O cérebro que você tem hoje é diferente, estruturalmente, do que você tinha há 10 anos. Isso deveria mudar a forma como você pensa sobre si mesmo. Se o substrato físico do seu comportamento, das suas emoções, das suas formas habituais de perceber o mundo, está em constante processo de reorganização, então a ideia de que você é um tipo fixo de pessoa, que sempre vai reagir de determinada forma, que certas coisas simplesmente não são para você, essa ideia é biologicamente imprecisa. Mas aqui começa o terreno mais difícil, porque neuroplasticidade não significa que a transformação é fácil, significa que ela é possível. São coisas muito diferentes. O cérebro muda em resposta à experiência. Mas o que conta como experiência relevante para o cérebro não é o que você pensa uma vez, ou o que você compreende intelectualmente. É o que você pratica repetidamente, com suficiente ativação emocional, durante tempo suficiente para que os padrões sinápticos se reorganizem. Em outras palavras, você não muda por ter um insight. Você muda por praticar de forma diferente, repetidamente, até que o novo padrão se torne mais disponível que o antigo. Isso ecoa algo que as tradições contemplativas sabiam há muito tempo, embora sem o vocabulário da neurociência. Os estoicos não prescreviam que você compreendesse a impermanência. Prescreviam que você praticasse a memória da impermanência todos os dias, pela manhã, antes que o dia começasse. A ideia era que o insight intelectual sobre algo não muda o comportamento. Só a prática repetida, deliberada e consistente o muda. Marco Aurélio escreveu as Meditações para si mesmo, não para publicação. É um diário de prática, não de filosofia especulativa. Cada entrada é ele trabalhando ativamente para internalizar princípios que sabia serem verdadeiros, mas que o comportamento ainda não refletia completamente. A distância entre saber e ser era o campo de trabalho. O budismo, de forma semelhante, não propõe que você acredite em impermanência, não ego e sofrimento como doutrinas teológicas. Propõe que você observe diretamente, na experiência, como os fenômenos surgem e passam, como o que chamamos de eu é uma construção que se dissolve no exame atento, como o apego é a estrutura do sofrimento. A prática não é intelectual, é contemplativa, repetitiva e gradual.
A neurociência contemporânea oferece agora uma explicação mecanística de por que essas práticas funcionam. Quando você medita regularmente, áreas associadas à autorregulação emocional, à atenção sustentada e à autoconsciência se modificam estruturalmente. Isso foi documentado em estudos de neuroimagem com meditadores de longa data. O que é notável nesses estudos não é apenas que a prática produz efeitos funcionais, mas que produz efeitos estruturais. A prática muda o órgão. Mas há uma dimensão da neuroplasticidade que raramente recebe a atenção que merece: a plasticidade do sofrimento. O mesmo mecanismo que permite a transformação positiva permite o aprofundamento de padrões negativos. Cada vez que você rumina sobre uma injustiça, você fortalece as conexões neurais associadas a esse padrão de pensamento. Cada vez que reage com raiva a uma situação específica, torna a raiva mais provável na próxima vez que essa situação aparecer. Cada vez que evita algo que provoca ansiedade, ensina ao sistema nervoso que essa coisa é de fato ameaçadora. O cérebro não distingue entre praticar algo benéfico e praticar algo destrutivo. Ele apenas fortalece o que é praticado. Isso tem implicações sérias para como entendemos a depressão, a ansiedade e outros padrões que causam sofrimento crônico. Esses estados não são apenas reações às circunstâncias difíceis. Com o tempo, tornam-se padrões neurais que se autossustentam independentemente das circunstâncias originais que os geraram. É por isso que alguém pode continuar deprimido mesmo quando as condições de vida objetivas melhoram. O padrão ganhou autonomia. Isso não é culpar a pessoa pelo próprio sofrimento. É reconhecer que o sofrimento crônico tem uma dimensão estrutural que não responde apenas a mudanças de circunstância. Precisa de intervenção no nível do padrão em si. As implicações terapêuticas são consideráveis e ainda estão sendo totalmente assimiladas. A terapia cognitivo-comportamental funciona em parte precisamente porque trabalha com neuroplasticidade, identificar padrões de pensamento que contribuem para o sofrimento, questioná-los de forma sistemática e praticar perspectivas alternativas até que se tornem mais automaticamente disponíveis. Não é apenas mudança de pensamento, é reorganização estrutural, gradual. As práticas de mindfulness funcionam de forma semelhante, mas por uma via diferente. Em vez de substituir padrões de pensamento por outros, elas treinam a capacidade de observar os padrões sem se identificar com eles. A prática não é pensar de forma diferente. É desenvolver a capacidade de notar que está pensando, de criar distância entre o observador e o conteúdo observado. Essa distância é o que os budistas chamam de desidentificação, e é o que torna possível não ser controlado por um padrão, mesmo quando ele está ativo. Quero falar agora sobre algo que a neurociência está começando a documentar e que as tradições contemplativas descreveram de formas diversas: o impacto do estado emocional na qualidade da atenção e, portanto, na qualidade da experiência. Antônio Damasio, neurocientista português, demonstrou de forma convincente que emoção e cognição não são processos separados. A emoção não é o ruído que interfere no pensamento racional. É parte estrutural do processo de tomada de decisão. Pessoas com dano nas regiões cerebrais associadas ao processamento emocional tomam decisões sistematicamente piores, mesmo mantendo a capacidade de raciocínio formal intacta. Isso tem consequências diretas para como entendemos a relação entre cultivo emocional e clareza mental. O Instituto HeartMath
documentou que o coração gera um campo eletromagnético que muda de padrão de acordo com os estados emocionais. Estados como gratidão, cuidado e apreciação produzem padrões de alta coerência. Estados como ansiedade, raiva e ressentimento produzem padrões incoerentes. E esses padrões têm efeitos mensuráveis sobre o funcionamento do sistema nervoso autônomo, sobre a tomada de decisão, sobre a percepção. Não estou dizendo que emoções positivas são magicamente transformadoras. Estou dizendo que o estado emocional crônico de uma pessoa afeta estruturalmente a qualidade com que ela percebe e processa a experiência, e que isso é, em grau significativo, uma questão de prática. A linguagem que usamos tem uma relação bidirecional com os estados neurais. Não apenas expressa o que sentimos, participa da construção do que sentimos. Quando você repete consistentemente determinadas formas de falar sobre si mesmo, sobre sua capacidade, sobre o que é possível para você, está praticando padrões neurais. A pessoa que habitualmente diz nunca consigo, sempre dou errado, não sou capaz disso, está literalmente ensaiando esses padrões no substrato neural, não como mero pessimismo subjetivo, mas como prática estrutural. Isso não significa que afirmações positivas repetidas sem fundamento funcionam. A neuroplasticidade não é magia. Ela responde à prática real, à experiência genuína, à emoção autêntica. Repetir palavras positivas sobre algo que você fundamentalmente não acredita não reorganiza o cérebro. O que o reorganiza é a experiência real de conseguir, mesmo que seja pequena, acompanhada de emoção genuína. Mas isso significa que prestar atenção ao vocabulário habitual, às narrativas que você usa para descrever a si mesmo e ao mundo, tem valor real, não apenas retórico. Quero introduzir aqui uma perspectiva que raramente aparece nas discussões sobre neuroplasticidade e que considero necessária para evitar que o conceito seja usado de forma ingênua ou até prejudicial. A neuroplasticidade não é democrática. Ela não está igualmente disponível para todas as pessoas em todas as condições. O estresse crônico, a privação de sono, a exposição prolongada a ambientes emocionalmente tóxicos, a pobreza material, o trauma não tratado, tudo isso compromete a plasticidade neural de forma mensurável. Não apenas torna a transformação mais difícil subjetivamente, torna-a mais difícil do ponto de vista fisiológico. Isso tem implicações éticas importantes para qualquer discussão sobre crescimento pessoal. Quando dizemos que qualquer pessoa pode se transformar se praticar as coisas certas, estamos dizendo algo verdadeiro, mas incompleto. O ponto de partida importa, as condições importam. A pessoa que dorme bem, tem suporte relacional, não está em estado de sobrevivência econômica e tem acesso a ambientes e práticas que cultivam o bem-estar, tem condições de neuroplasticidade muito diferentes de quem não tem nenhuma dessas coisas. Isso não invalida a transformação como possibilidade, mas deveria tornar mais humildes as narrativas de que o crescimento pessoal é apenas uma questão de escolha e disciplina. Às vezes, é também uma questão de condições que as pessoas não controlam completamente. O que podemos dizer com mais precisão é que, dentro das condições que você tem, existe sempre algum grau de plasticidade disponível. E que trabalhar com o que está disponível, sem comparar com o que deveria ser possível no mundo ideal, é o ponto de partida mais honesto. Há também outro lado dessa questão que merece ser dito. O esforço excessivo, a autoexigência compulsiva, a busca de transformação a qualquer custo,
podem paradoxalmente comprometer a plasticidade que tentam cultivar. O sistema nervoso estressado, em estado de alerta crônico, não está em condições ótimas para aprender e reorganizar. Existe uma razão pela qual o descanso, o jogo, a leveza são considerados componentes essenciais das práticas contemplativas mais sofisticadas. Não como concessão, mas como condição. A transformação que vem do aperto, da autocobrança incessante, da culpa usada como combustível, tende a produzir resultados frágeis. A que vem de um estado de relativa segurança interna, de curiosidade, de autocompaixão genuína sem condescendência, essa tem mais chances de ser duradoura. Jung chamava isso de atitude simbólica para com a própria psique, a disposição de se relacionar com os próprios padrões e conflitos com interesse e respeito, como quem observa um fenômeno complexo, em vez de com o julgamento de quem precisa de um problema eliminado urgentemente. Essa atitude é, em si mesma, uma prática, e uma que a maioria das pessoas acha muito mais difícil do que qualquer técnica específica. Existe um aspecto da neuroplasticidade que me parece especialmente relevante para qualquer pessoa interessada em crescimento pessoal genuíno: o papel das experiências emocionalmente intensas. Experiências de alta intensidade emocional, positivas ou negativas, têm efeito desproporcional sobre a reorganização neural. É por isso que traumas ficam gravados de forma tão duradoura. O alto nível de ativação emocional durante o evento traumático ativa mecanismos de consolidação de memória que tornam o padrão especialmente resistente. O mesmo princípio funciona no sentido positivo. Experiências de profundo significado, de insight genuíno, de conexão real, de enfrentamento de algo que parecia impossível, essas experiências reorganizam o cérebro de forma mais eficiente do que a prática repetitiva em estado emocional neutro. Isso explica, em parte, por que os retiros, as práticas contemplativas intensivas, os momentos de crise que levam à transformação genuína têm um efeito que a exposição casual à informação não tem. A intensidade emocional amplifica a plasticidade, mas também explica os riscos. Experiências emocionalmente intensas, sem suporte adequado, sem integração, podem reorganizar o cérebro em direções que aumentam o sofrimento em vez de diminuí-lo. O trauma é o exemplo mais óbvio, mas práticas espirituais intensas mal conduzidas, sem o suporte psicológico adequado, também podem produzir estados disruptivos que o sistema nervoso não consegue integrar. Isso reforça algo que aprendi observando pessoas em processos de transformação. A pressa é o inimigo. A transformação real é gradual, estrutural e exige tanto intensidade quanto integração. O insight sem prática não muda. A prática sem insight pode consolidar padrões que não levam aonde você quer ir. O que emerge de tudo isso não é uma fórmula. Não existe protocolo de 6 semanas que reorganiza estruturalmente o caráter humano. O que existe é algo mais exigente e mais digno. A compreensão de que você é, em grau significativo, o produto do que pratica, e de que você pode, com intencionalidade e paciência, influenciar o que pratica. Isso é ao mesmo tempo mais limitado e mais libertador do que as promessas de transformação rápida que circulam por aí. Mais limitado porque é lento, porque exige consistência, porque não há atalho para a reorganização estrutural. Mais libertador porque significa que a mudança é real, que não é apenas subjetiva
ou superficial, que quando você muda de fato a forma como você processa a experiência, isso tem substrato físico. Você não está apenas pensando de forma diferente, você está sendo diferente. E isso, do meu ponto de vista, é o que o crescimento pessoal genuíno significa. Não a aquisição de novas ideias ou a produção de novas emoções temporárias. A reorganização gradual, estrutural, honestamente conquistada do ser que você é. Essa distinção entre a transformação que vem do aperto e a que vem da presença é talvez o critério mais útil que tenho encontrado para avaliar se uma prática ou um processo está genuinamente servindo ao desenvolvimento de alguém ou funcionando como mais uma forma de autopunição disfarçada de crescimento. A pergunta não é se é difícil. Coisas que valem a pena costumam ser difíceis. A pergunta é se no meio da dificuldade você está mais presente consigo mesmo ou mais distante. Se o processo está expandindo sua capacidade de se conhecer ou contraindo-a. O cérebro, afinal, não está tentando te sabotar, está tentando sobreviver com os recursos que tem. E a melhor forma de colaborar com esse processo é entendê-lo, não forçá-lo.